Boa noite, graça e paz e bem a todos e todas. Bastante coisa anunciada, bastante coisa prometida, bastante coisa acontecendo na IBAB. E eu tenho o prazer e o privilégio nessa noite de dar esta aula magna, que é chique. Eu posso colocar no meu currículo que eu já dei uma aula magna. Então, vou dar uma aula magna do Vida e Missão. Então, o tema para a nossa conversa de hoje à noite é a urgência de uma teologia pública. E é importante sublinhar teologia pública. Por que teologia pública? Qual a diferença? Quais são as outras teologias diferentes da teologia pública? É uma discussão longa, os ramos da teologia, como que a academia trata a teologia. E eu resolvi fazer um recorte simples como introdução do tema. Então, por exemplo, a teologia em si, a teologia, não a teologia pública, a teologia. O que é teologia? O que se entende por teologia? Eu escolhi 3 referências teóricas: Santo Agostinho, Anselmo de Cantuária e Tomás de Aquino. Santo Agostinho, por exemplo, ele diz: desejei ver com inteligência o que acreditei. Desejei ver com inteligência o que acreditei. Santo Agostinho está ali por volta de 350, 400. Quando Santo Agostinho diz: desejei ver com inteligência o que acreditei, ele está estabelecendo uma relação entre a fé e a razão. E dentro da história da teologia há um debate muito longo e muito interessante sobre o que vem primeiro, o entendimento ou a fé. Você entende e crê no que entendeu, ou você crê e depois busca entender o que creu? Santo Agostinho opta pela segunda opção. Ele é da tradição que na teologia se chama fideísta. A fé é a experiência fundante. Então ele diz: eu acreditei, eu criei, eu tive uma experiência de fé, mas agora eu quero dar inteligência à minha fé. Isso é Santo Agostinho por volta de 400, vamos situar ali, 350 a 400. Anselmo de Cantuária, ele já está no ano 1000. Vamos jogar uns 500 anos, 600 anos depois de Santo Agostinho. Anselmo de Cantuária diz que teologia é fides quaeris intellectum, é a fé em busca de entendimento. É praticamente a mesma coisa que Santo Agostinho falou. Quando você está articulando racionalmente as suas convicções do âmbito da fé, você está fazendo teologia. E o que significam convicções do âmbito da fé? São convicções que são adotadas por você sem que exista no mundo natural e racional evidência que as sustentem. Isso é da fé. A fé é uma aposta, ou a fé é uma experiência de apropriação de uma realidade que não é racional, ela não é irracional, mas ela é suprarracional. Por exemplo, não há como provar que Deus existe. Não há como provar que Deus não existe. Deus é da dimensão da fé. Eu me aproprio de Deus, ou eu sou conquistado por Deus, ou, fazendo um paralelo, não sei se tão feliz, mas na expressão do inglês, da língua inglesa para o apaixonar-se, o fall in love, é cair no amor.
eu caio em Deus, eu caio na fé. A partir de um momento da minha vida, eu sou tomado de uma profunda consciência ou de uma profunda convicção da realidade divina. Não tenho como provar, mas eu sou um ser racional. Então eu preciso articular isso que me possui, isso em que ou em quem creio. E eu faço essa articulação racional. Então, é o que o Anselmo diz, que a teologia é esse exercício quando eu racionalmente estou tentando dar sentido àquilo em que creio, para que o sentido racional que eu empresto àquilo que eu creio seja suficientemente concreto para pautar as minhas decisões e para que eu organize a minha vida. Bom, 500 anos depois, praticamente, aparece Tomás de Aquino. E ele diz que teologia é a síntese entre a lectio, a quaestio e a disputatio das Escrituras. Das Escrituras. Tomás de Aquino, ele não disse isso com essas palavras. Isso você vai jogar no seu Twitter, você vai passar vergonha. Então não coloque essa frase como sendo uma frase de Tomás de Aquino. Esse conceito é de Tomás de Aquino. Em que a teologia, olha que interessante aí, qual é o objeto da teologia? Etimologicamente, teologos, o estudo de Deus, o discurso a respeito de Deus. Para Tomás de Aquino não é. O objeto da teologia é a Escritura, porque ele parte do princípio que na Escritura Sagrada é que está a revelação de Deus como o ambiente da nossa reflexão racional. Então ele diz, eu tenho contato com a revelação, aquilo que a Escritura me diz, interpelado pela Escritura, pelo que a Escritura me diz na lectio, eu faço perguntas, eu questiono, eu tento entender, mas eu não faço isso de maneira individual, particular, solitária. Eu faço isso no diálogo, no debate, e para o Tomás de Aquino não é apenas o debate com o outro, mas o debate com as apropriações da realidade. Ou, digamos assim, na linguagem de hoje, com as ciências de leitura da realidade. Então eu estou em diálogo. O que é teologia? É a síntese, é aquilo que me sobra como conjunto de crenças, de convicções, a partir da minha interação com a Escritura. Aqui eu queria fazer uma pausa, é muito interessante isso. Qual é o objeto da teologia? O objeto da teologia é Deus. Os teólogos mais sensíveis, eu gosto deles, não sei se sensíveis é a melhor adjetivação para eles, mas eles dizem que Deus não é o objeto de análise, Deus não é um objeto de estudo, Deus não é um objeto. Quando você diz que o objeto da teologia é Deus, você transformou Deus num objeto, Ele não é um objeto, Ele não pode ser apropriado dessa maneira, como quem estuda uma geladeira, como quem estuda um fenômeno natural, como quem estuda a matéria, ou como quem estuda uma relação do mundo das coisas finitas. Então Deus não pode ser reduzido à categoria de objeto de investigação, de análise, de dissecação racional. Deus é uma experiência de fé. Bom, então, se o objeto da teologia não é Deus, qual é o objeto? Então vem Tomás de Aquino e diz, é a Escritura. Outros vão dizer, é Deus revelado.
Então, a teologia tem como objeto os diferentes locos de revelação de Deus. Como eu enxergo Deus no seu mundo criado. Como o que eu posso deduzir a respeito de Deus do processo histórico dentro do qual ele se revela. O que eu posso deduzir a respeito de Deus dentro da comunidade da fé. Então, os locos da revelação são o objeto da teologia. Pensando nisso, há uma contribuição muito significativa, eu acredito, da teologia latino-americana. A teologia na América Latina, e eu escolhi 2 teólogos para citar, Clodovis Boff e Jung Mossung. O Clodovis diz o seguinte, que a teologia trata de Deus. Clodovis é irmão do Leonardo Boff. A teologia trata de Deus e tudo o que se refere a Ele, isto é, o mundo, o universo, a criação, a salvação e tudo mais. E isso já está na palavra mesma de teologia, estudo de Deus. Mas como Deus é o determinante de tudo, então qualquer coisa pode ser objeto de consideração do teólogo. Quer dizer, Deus como sendo a origem, a fonte de sustentação, o que empresta qualidade de existência ao que há, Deus está por trás de tudo. Não existe nada fora de Deus e da interferência divina. Então, tudo quanto é observável é objeto da teologia e Deus está aí, Deus está por trás disso tudo aí. Então, qual é o objeto? O que a teologia estuda? É Deus e tudo que se refere a Ele. E o que se refere a Ele? Tudo. Então, qualquer assunto é assunto de teólogo. É mais ou menos isso que o Clodovis está falando. Agora, eu particularmente cito o Jung como sendo talvez uma das definições mais geniais de teologia que eu já encontrei. O Jung Mossung, ele diz que é um teólogo católico, assim como o Clodovis é um teólogo católico. O Jung diz que a teologia cristã é a hermenêutica da história e da condição humana, a partir da perspectiva da fé em Jesus como aquele que com sua vida, morte e ressurreição nos revela a presença de Deus entre nós. A gente podia ficar a noite toda conversando só sobre isso aí. E, aliás, eu acho que vale um semestre, viu, Roberto? Pegar essa definição do Jung e dissecar teologia como a hermenêutica, a interpretação, a leitura, a tentativa de entender e de discernir a condição humana na história e a história construída pela condição humana. Quem é esse ser humano que está concreto no mundo? Qual é o processo histórico em que o ser humano vem a ser o que é? Mas olhar para essa história e para essa condição humana, o que ele está dizendo é que o objeto da teologia é a história e a condição humana. Já não é Deus e já não é a Escritura, está ligado aí? Que nós estamos tentando entender a saga humana e a condição humana, mas entender a partir de uma lente. Você vai colocar uma lente aqui. Você vai colocar uma lente aqui e vai olhar a história humana e a condição humana. E que lente é essa? A vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Você vai olhar a história e a condição humana, você vai olhar digamos assim, você vai olhar, ou você vai olhar para o ser humano como ser encarnado,
você vai olhar para o ser humano como um ser encarnado, historificado, concretamente existindo, certo? Você vai olhar para o ser humano encarnado a partir de uma lente. E que lente é essa? O Deus encarnado. A morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus como aquele que revela a presença de Deus entre nós. Então você pega o Deus encarnado para ler a história do ser humano encarnado. E o que é que você vai procurar aí, nessa hermenêutica da história e da condição humana? A própria presença de Deus entre nós. O Deus que continua encarnado. Daí, a gente consegue compreender um pouco como é tão fascinante fazer teologia na perspectiva dos teólogos da América Latina, que nós poderíamos citar outros tantos, que é diferente de fazer teologia num diálogo metafísico. Com licença da expressão, entre aspas, falar de Deus como um ser abstrato, que mora no céu, o Deus do mundo espiritual desconectado da condição humana concreta. É a partir daí que a gente pode começar a pensar um pouquinho sobre teologia pública. E aí também tenho algumas referências para você. A primeira é essa David Tracy. Ele é também um teólogo católico que fala ali em 1980, final da década de 70, o conceito de teologia pública aparece, e ele é um teólogo estadunidense, e ele diz isso, que toda teologia é teologia pública. Porque toda teologia, todo discurso teológico fala com todo mundo, é público. A teologia pública implica a dimensão pública da teologia, isto é, no espaço público e não apenas nos templos ou espaço religioso. E para o público, isto é, o povo e não apenas os religiosos e fiéis. O que quer dizer isso? Uma teologia pública é uma teologia que tem a ver com a vida humana e não com o que nós estamos acostumados a chamar de vida cristã ou vida religiosa. Tem a ver com a vida. E ela não acontece no culto. Ela não acontece para os iniciados da religião. Isso nós estamos falando de teologia cristã. Tirar a teologia desse seu espaço privativo dos iniciados. E eu gostei bastante quando eu li isso, ou quando entendi isso, do espaço público e do público. Quando eu fiz o link com a nossa declaração de visão e missão da IBAB, que é levar o Evangelho todo para o homem todo, isso vem lá do Congresso de Lausanne, 1974, na Suíça, levar o Evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, além dos limites culto, clero, domingo, templo. E eu me lembro na primeira reunião que fiz com a liderança da IBAB, lá em 1989, ou numa das primeiras reuniões, em 1989, que eu pedi para fazer um templo de papelão e enchi de bolinhas. E eu disse assim que o meu sonho era, e eu estava citando alguém que eu não me lembro agora, era pegar os cristãos que estão no domingo, no culto, ao redor do palco, dentro de um templo, e despejá-los todos na segunda-feira.
E aí eu lembro que eu tirei a caixa de papelão e as bolinhas caíram pela sala e tal. Falei, o meu sonho é esse, é isso aqui acontecer. E passados esses anos todos, eu leio isso, eu falo, bom, é isso que nós estamos tentando fazer a vida toda. É dizer que o que nós estamos fazendo aqui não diz respeito à nossa realidade privativa da nossa experiência religiosa. O que nós estamos fazendo aqui, no culto, no domingo, no templo, no auditório, e com o clero no palco, é nos instrumentalizando para cair na segunda-feira. Ou é uma reunião é uma festa de família, mas eu lembro quando eu estava escrevendo Quebrando Paradigmas, que eu falava como o intervalo do jogo. Não é o jogo. Tem o primeiro tempo, 45 minutos, aí o pessoal se reúne no vestiário, toma uma ducha, faz uma massagem, reorganiza a estratégia, um ajuda o outro, vê se precisa substituir alguém, se alguém machucou, conversa sobre o adversário, o que nós vamos mudar, e vamos voltar para o jogo. Sim, o encontro no culto clero domingo templo é o intervalo do jogo. O jogo mesmo não acontece aqui. Então, uma teologia pública é essa consciência sistematizada. Vamos em frente. O Tracy ele diz que a teologia pública tem 3 públicos: a sociedade, a academia e a igreja. Eu fiz questão de citar isso aí, porque quando você for estudar teologia pública, você vai passar por isso em algum lugar. Toca para frente. O novo termo, aí é Rudolf von Siner. Esse von Siner, ele é luterano. Eu citei teólogos católicos, né? Estou citando agora um teólogo luterano. E ele foi o primeiro cara, é considerado o primeiro cara a falar sobre teologia pública no Brasil. Ele diz que o novo termo-chave para a atuação da teologia na sociedade é, a meu ver, a cidadania. Ter e poder efetivamente usufruir de direitos, ser respeitado, conhecer e cumprir seus deveres, reivindicar e assumir sua parte na sociedade. Ele está falando sobre isso num diálogo com a teologia da libertação, que tinha a opção preferencial pelos pobres. Ele diz, a teologia da libertação escolheu tratar do pobre e da pobreza. Do que trata a teologia pública? O Rudolf von Siner vai dizer para nós que, enquanto a teologia da libertação lidava com o pobre e a pobreza como eixo, a teologia pública trata da cidadania como eixo. Vamos em frente. A teologia pública engaja a igreja no debate público, que tem como pauta a ética social, a justiça social, os direitos humanos, a democracia, a política, a economia. E a gente podia seguir um pouquinho mais aí. Bioética. A gente pode seguir essa lista. Tecnologia, ciência. A gente pode estender essa lista. Tem como pauta a ética social, a justiça social, os direitos humanos, a democracia, a política, a economia, a bioética, a ciência, a tecnologia, a arte, a cultura, mas dentro desse eixo de articulação de cidadania. Vamos em frente. Nicolas Panotto, outra referência importante para você, e aqui eu termino e vou para as minhas considerações finais. Ele faz essa distinção que eu gostei muito entre o político e a política. O político diz respeito à instituição, ou às comunidades religiosas e à religião como uma instância e como um ambiente de construção identitária, de construção e crítica de cosmovisão, leitura e interpretação do mundo, da sociedade, do tempo, construção e percepção de si mesmo, e destas questões que estão muito próprias nas nossas pautas identitárias hoje. Raça, gênero,
classe social, identidade sexual, orientação sexual. A religião como instância de formação de uma identidade. E essa instituição e seus participantes estão presentes na arena pública de alguma forma. Eles estão afetando a vida da sociedade, levando para a sociedade a sua construção de mundo, a sua visão de mundo e a sua maneira de compreender como essa sociedade deve ser ou não organizada. A teologia pública trata disso. Bom, por que eu penso que é urgente desenvolvermos uma teologia pública? Porque nós estamos no day after de um processo eleitoral, onde o religioso, e mais precisamente o religioso evangélico, ocupou um lugar na arena pública. Por exemplo, quando a gente vê as estatísticas de que 70% dos evangélicos votaram no presidente eleito Jair Bolsonaro, quando a gente vê na estatística, por exemplo, que no segundo turno Bolsonaro teve 57 milhões de votos e Haddad 47 milhões de votos, 10 milhões de votos a mais. Está acompanhando? Aí você vai para o mundo evangélico. Quantos votos Haddad teve no mundo evangélico? Alguém sabe? 9 milhões. E quantos votos o Bolsonaro teve no mundo evangélico? 22 milhões. Não é interessante? Não é interessante que as comunidades religiosas, como ambiente de construção identitária, como ambiente de construção de visão de mundo, geraram um fenômeno de adesão a uma candidatura nessa proporcionalidade? Isso precisa ser investigado, isso precisa ser pensado, isso precisa ser avaliado. Quando a gente tem, por exemplo, uma pastora como ministra dos direitos humanos e da família, e que faz uma declaração como aquela que nós ouvimos, que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Esta é uma declaração que leva consigo uma compreensão de mundo, uma compreensão de ser humano, uma compreensão de masculino e de feminino, uma compreensão de organização de família, uma compreensão de organização de sociedade, que é construída onde? É construída onde? É construída no ambiente religioso. Bom, mas ela tem esta legitimidade de levar esta sua lógica religiosa. Por que não? Quais os limites da incidência das convicções religiosas nas instâncias de governo da nossa sociedade? Discutir e refletir essas questões está no contexto da teologia pública. Você é a favor da descriminalização das drogas? Você é a favor da descriminalização do aborto?
Você é a favor da criminalização da homofobia? Por que você é contra ou a favor dessas coisas? E onde você constrói as suas opiniões, se você é contra ou a favor disso? Você é a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo? Você é a favor de que casais do mesmo sexo adotem crianças? Onde você constrói suas respostas sobre ser contra ou a favor? Quais são os ambientes onde você busca a sustentação das suas convicções que afetam as nossas relações na sociedade e a construção da nossa sociedade? Você é a favor da abrangência, da possibilidade, eu não sei nem como falar esse negócio, do porte de arma? Como é a lei que está, esse decreto agora de arma? Você é a favor disso? O que você pensa sobre isso? Estas coisas todas dizem respeito à nossa vida. Elas não dizem respeito à nossa religião, dizem respeito à nossa vida. Você é a favor da tortura? Você é a favor da pena de morte? O nosso país vai discutir isso, ou está discutindo isso. O que você pensa sobre a política econômica do nosso governo, ou as políticas públicas que dizem respeito à seguridade social? Pastor, a igreja não tem que se meter com isso. Tem que se meter com o quê? Tem que estudar Gálatas e discutir sobre circuncisão e incircuncisão. Pastor, isso é se meter em política. Então nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir o mundo abstrato metafísico? Ou nós vamos buscar referências na filosofia metafísica e em todas as outras ciências e todos os outros saberes, à luz da nossa experiência religiosa, para contribuirmos como cidadãos na direção de construirmos uma sociedade de justiça e de paz? É isso que eu acredito que nós devemos fazer, e acredito que por essas e outras é que é urgente uma teologia pública nesse momento da história do nosso país. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Amém.